Bom dia, jovens! Estamos hoje aqui para mais uma videoaula sobre sistemas. Só para a gente relembrar, a complexidade dos seres vivos é que os seres vivos são formados por células, que o conjunto de células vai formar os tecidos, e o conjunto de tecidos forma os órgãos, o conjunto de órgãos forma o sistema, que é o que a gente está estudando já há algumas aulas atrás. E o conjunto de sistemas vai formar um organismo, certo? Então, só para relembrar, a gente estudou o sistema digestório, que é o responsável por transformar o alimento em nutrientes, e estudou o sistema respiratório, que faz a troca gasosa, da respiração, a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. Hoje vamos entender melhor como esses gases e esses nutrientes chegam até nossas células. Eles chegam através desse sistema, o sistema cardiovascular, certo? Vamos lá. A distribuição dos nutrientes. Primeiramente, vamos entender mais ou menos como é distribuído esses nutrientes. Primeiro, vamos conhecer o estudioso que tentou explicar, que o primeiro fez os estudos sobre o sistema cardiovascular, que foi o William Harvey, e suas conclusões na época, lá em 1623. William Harvey chegou a duas conclusões: que os organismos dos animais é percorrido pelo oxigênio, que a gente viu lá em sistema respiratório, a gente sabe que nosso organismo é percorrido por oxigênio, e que a corrente sanguínea é quem distribui os nutrientes, certo? Então, o sistema digestório transforma o alimento em nutrientes, esses nutrientes têm que chegar às nossas células. Onde chega, a corrente sanguínea que vai levar, certo? Vamos explorar um pouco mais o sistema cardiovascular. A função principal do sistema cardiovascular é a de transporte de substância. Que tipo de substância? Nutrientes, hormônio, enzima, até os anticorpos são transportados também pelo sistema cardiovascular, certo? Então ele vai transportar todo tipo de substância do nosso corpo até determinado ponto. Por exemplo, quando você se fere, as plaquetas têm que chegar naquele determinado lugar, Então as plaquetas vão migrar pelo sistema cardiovascular. Os anticorpos, quando vê um corpo estranho, como um vírus ou uma bactéria, eles têm que ir para lá. Então, por onde é que eles vão? Pelo sistema cardiovascular. Então, imagine que o sistema cardiovascular seja uma avenida, uma rua, certo? Várias ruas percorrendo. Então, nosso sistema cardiovascular é isso. Os anticorpos, o nosso órgão de defesa seria a polícia, certo? As plaquetas poderiam fazer a função de médico, porque elas que vão lá tampar, vão ajudar na coagulação, vão fazer a coagulação sanguínea, que eu vou falar um pouco mais na frente, ok? E a formação do sistema cardiovascular, ela é bem simples. O coração, principal órgão do sistema cardiovascular, que é ele que é o responsável por fazer essa via andar, que o coração é que vai impulsionar, ele que vai pulsar e fazer as vias funcionarem corretamente, certo? Vão deixar as vias livres. Ok? Então, o coração principal, os vasos sanguíneos, que os vasos sanguíneos são divididos em 3 tipos de vasos sanguíneos diferentes que nosso corpo tem. Temos as artérias, que pulsam, temos as veias, certo? E temos os capilares. As artérias, elas levam o sangue do coração para os órgãos. Então, as artérias são responsáveis de levar o sangue do coração para os órgãos. É a saída do sangue para os órgãos, ok? E as veias, elas vão fazer o contrário. Elas vão pegar o sangue e vão devolver o sangue de volta para o coração. As artérias é do coração para os órgãos, certo? E as veias é dos órgãos para o coração. E os capilares, que são pequenas ramificações que vão interligar tudo e vão terminar o serviço de transporte de nutrientes. A terceira parte do sistema cardiovascular, que é as hemácias, leucócitos e plaquetas, certo? Como eu já tinha falado anterior, as plaquetas fazem uma coagulação, mas no nosso sangue eles são formados por 3, os componentes do sangue principal. Hemácias, que vão transportar o que? Oxigênio, como eu falei no início. O sistema cardiovascular ele é o responsável pelo transporte dessas substâncias. Então, as hemácias vão transportar oxigênio, que a gente viu lá em sistema respiratório como é que acontece essa troca gasosa, por hematose. Só para a gente relembrar, hematose é o processo de troca do gás carbônico, do sangue rico em gás carbônico, certo? Com o meio ambiente. Quando você inspira,
Você está enchendo o seu pulmão, né, os seus alvéolos pulmonares de oxigênio. Ele vai fazer a troca do gás carbônico por oxigênio. Então, o sangue que era rico em gás carbônico e pobre em oxigênio passa a ficar rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, certo? Aí, quem é que vai fazer o transporte desse oxigênio? As hemácias, certo? São anucleadas, não possuem núcleo, função principal, transporte de oxigênio. Os leucócitos, que são o nosso exército de defesa contra invasores. Então, quando um micro-organismo estranho invade nosso organismo, os leucócitos vão lá para combater. Os leucócitos, eles também são transportados, né, pela corrente sanguínea, é claro, até o invasor, e aonde eles vão lá e destroem. E por último, do terceiro componente do sangue, as plaquetas. As plaquetas, elas têm função primordial na coagulação sanguínea, né? Por que é importante a coagulação sanguínea? Para que quando acontecer algum tipo de romper algum vaso sanguíneo, que a gente viu aqui, uma artéria ou uma via capilar, as plaquetas vão lá coagular para que você não perca o sangue, certo? Então, essa é a nossa aula de introdução ao sistema vascular, cardiovascular de hoje, ok? Qualquer dúvida, pause o vídeo. Se estiver interessado, pesquise um pouco mais sobre esse notável cientista William Harvey e suas contribuições. Até a próxima, tchau!